Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela internet. É sempre uma alegria podermos nos reunir. E eu tenho dito que venho aqui à frente e fico muito repetitivo. Aqui a visão daqui é muito bonita. Vendo todos os irmãos aqui assentados, os semblantes alegres. Afinal, estamos reunidos para adorar o nosso Deus, aquele que mantém as nossas vidas. Desde as crianças até o mais idoso, todos os irmãos reunidos, graças a Deus por isso. Que nós possamos, desta maneira, então, nos concentrar em todos os atos do culto, nas orações, nos cânticos, sempre aquele cântico novo, renovado em nosso coração, como temos aprendido no livro de Salmos, que nós possamos especialmente ter todo o nosso foco, toda a nossa atenção na explanação da palavra, que é a revelação de Deus para as nossas vidas. E vamos iniciar então abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 92. Eu farei a leitura do Salmo, peço que os irmãos acompanhem a leitura com muita atenção. O Salmo de número 32 tem como título Hino de Gratidão a Deus. Diz o seguinte: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites, a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, diz um dos versículos do Salmo. E vamos responder a esta verdade maravilhosa, cantando o hino de número 19, Rei Sublime, cantai louvores que alcancem os céus. Ao som do piano ficaremos em pé.
Ainda em pé, nós seremos dirigidos numa oração de adoração ao nosso Senhor pelo presbítero Osmar. Aguarde um pouco, Osmar, por gentileza. Bondoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade, como já foi dito, de estarmos reunidos em torno do teu nome, da tua palavra. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, nos oferecer, Senhor, com o que de melhor temos para te engrandecer, para te adorar e para te conhecer melhor. Sim. Aceita a nossa gratidão, Pai, e tem misericórdia. E esteja conosco durante os atos litúrgicos e que tudo que for feito aqui seja para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por tudo e o fazemos em nome de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Agora nós vamos, ainda no livro de Salmos, no Salmo de número 2. Eu vou fazer a leitura deste capítulo, são 12 versículos. O reinado do ungido de Deus. Acompanhem a leitura. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Graças a Deus pela revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. Nesse momento nós vamos cantar o hino de número 74, que nos leva a refletir a nossa presença diante de Jesus e que nós possamos declarar: eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Vamos cantar ao som do piano.
em pé nesse momento do culto, é o momento de confissão. Eu venho como estou porque Jesus por mim morreu. Eu peço ao diácono Eduardo que nos eleve a Deus em oração nesse momento de confissão. Oremos. Pai, como esse hino nos fala, Senhor, nós merecemos a Tua ira, Pai. Nós não merecemos nada de Ti, Senhor, pois somos pecadores, meu Pai, ingratos. Ó Deus, mas o Senhor tem misericórdia de nós e entregou Seu Filho na cruz ao nosso favor, Senhor. Então, Pai, nós nesse momento colocamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pecados, porque o Senhor nos perdoou, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais pecar menos, Senhor. Sabemos que jamais alcançaremos algo através de nossas obras, Senhor. Sabemos disso, mas queremos andar cada vez mais em santidade aqui, Senhor, até o Senhor voltar, até o dia que não pecaremos mais, meu Pai. Amém. Como esperamos por isso, Senhor? Nunca mais desagradar a Ti, Senhor. Nosso coração se alegra de saber que um dia, através de Ti, Senhor, seremos santos, irrepreensíveis, Pai. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, perdoa os pecados que nós omitimos, meu Pai. Perdoa aqueles pecados que temos, aquele carinho por pecado, Senhor. Não nos deixe, Senhor, que fique nenhum pecado. Ilumina com a Tua luz, Senhor. Ilumina com a Tua luz santa, para que nenhum deles fique, Senhor. E nos dá força para lutar, Senhor. Pedimos isso, meu Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Convido a igreja a abrirmos as nossas Bíblias novamente no livro de Salmos, agora no Salmo 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Salmo de número 96. Acompanhem a leitura com muita atenção. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. A palavra de Deus ela é clara quando, já no Velho Testamento e no livro de Salmos, anuncia o rei que virá julgar. E tem um personagem que me é muito simpático lá no Novo Testamento, é Simeão. Deus escolheu uma família especial, Maria e José, para que o Deus fosse encarnado, né? Que Jesus Cristo nascesse, uma família obediente, submissa a toda a lei judaica. E lá em Lucas, no capítulo 2, eu vou fazer aqui a leitura, os irmãos não precisam se preocupar em acompanhar, do 26 ao 35, só para vocês perceberem a confiança que Simeão tinha nas promessas de Deus. É interessante que quando o pastor estava pregando aqui em Tiago, que ele falou da paciência, eu estava assistindo pela internet naquele dia, e o pastor, por alguns momentos, segundos, ele ficou parado aqui, e eu já estava quase pegando o WhatsApp e mandando para o Eduardo, aconteceu alguma coisa aí que não está, aí o pastor falou,
ter paciência é difícil, né? E alguns segundos que ele ficou sem falar nada, eu falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Gente, olha Simeão, olha que confiança nas promessas. José e Maria, como eu disse, cumprindo todos os ritos judaicos, levou o Senhor Jesus na apresentação, lá em Lucas 2. E o que acontece? Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Essa promessa, além de estar nas Escrituras, o Espírito Santo avisou para Simeão, Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo. E aí continua, quando Maria entrega o nenê, o Senhor Jesus... Senhor, o Senhor Norberto que está aqui com a gente, já recuperado, Senhor Deus e Pai. Então, podemos ver o sorriso no rosto dele, Senhor. Isso traz alegria aos nossos corações, Santo Deus e Pai. Senhor, cuida de todos eles, Senhor. Cuida de nós, cuida da igreja, Pai Santo. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por gentileza. Primeira parte do culto, adoramos a Deus. Depois confessamos os nossos pecados, e agora nós intercedemos pelos nossos irmãos. E agora é o momento da explanação da palavra de Deus, que nós estejamos com a nossa atenção redobrada para ouvir o recado de Deus que virá por intermédio do nosso pastor Gunther. Pastor, por gentileza. Meus irmãos, é uma alegria podermos cultuar o nosso Deus. Tivemos alguns probleminhas técnicos na transmissão, mas agora parece que está tudo certo de novo. E dando continuidade a esse momento de adoração ao Senhor, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números, lá no Antigo Testamento, quarto livro da nossa Bíblia, livro de Números, capítulo 24, do versículo 15 ao 19. Números 24, do versículo 15 até o versículo 19. Na semana passada nós terminamos as pregações em Tiago e agora estamos num período de festa, de aniversário da igreja, Natal. E pensando no Natal, eu quis preparar uma pequena série de mensagens, apenas 3, nesse domingo próximo, no dia 24, em que nós vamos olhar o Natal no Antigo Testamento, em textos pouco conhecidos que falam sobre a vinda de Jesus. Eu escolhi isso porque a gente falou bastante do Novo Testamento o ano todo, eu acho que está na hora de balancear um pouco mais, e também porque o Antigo Testamento é um assunto que me fascina muito, especialmente a maneira como assuntos tão claros do Novo estão todos lá, e a gente consegue perceber a beleza da providência de Deus, do plano dele, preparando toda a história para a vinda de seu Filho Jesus ao mundo. Então, Números 24, do 15 ao 19, é o nosso texto de hoje. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, e exterminará os que restaram nas cidades. Até aqui a leitura da palavra de Deus, vamos orar, pedindo que Deus nos auxilie nesse momento. Senhor bondoso, nós te agradecemos porque nesse mês natalino, no qual nós lembramos do nascimento, do envio do Teu Filho ao mundo, nosso coração se enche de alegria. E nós queremos te pedir, Pai, que nesse Natal que mais uma vez celebramos, não seja algo mais, talvez mais do mesmo. Algo que nós mais uma vez celebramos, mais uma vez lembramos, mais uma vez temos no nosso calendário, mas algo que realmente marca a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a participar desse momento de Natal, desse momento de agradecer ao Senhor pelo envio do Teu Filho ao mundo, para que nós possamos fazer isso com um coração sincero, com um coração que entende de fato o privilégio e a beleza que há nesse momento tão especial do nosso
do nosso calendário como cristãos. Nós te agradecemos pela vinda de Cristo e pedimos, Pai, que a Tua palavra, tão antiga e tão atual no nosso coração, nos ensine mais uma vez essa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já leram esse texto antes. É um texto estranho, num contexto estranho, com um personagem mais estranho ainda, e que a gente nem presta muita atenção quando está lendo na nossa leitura bíblica anual. Nesse quadro aqui que está na tela, na capa aqui do sermão, nós temos o quadro A Noite Estrelada, do Van Gogh. Não sei quantos aqui gostam de pintura, conhecem a história. Teve até uma exposição dele um tempo atrás aqui em São Paulo. Mas esse quadro do Van Gogh, ele é tipo uma representação da visão dele preso em um hospício, olhando para uma noite estrelada pouco antes de amanhecer. E esse quadro, ele muito bonito por sinal, ele mostra várias cores e luzes e formatos, parece que está continuamente dançando e mexendo, e parece quase que vivo ao nosso olhar. Como se nós fôssemos de fato um homem um pouco delirante, olhando para uma noite, ficando maravilhado com tudo que se vê. E aí, é claro, o pessoal tenta interpretar de várias outras formas também essa pintura. O meu ponto aqui é que essa pintura, bonita e ao mesmo tempo estranha, elas nos mostram um pouco do que seria o que está acontecendo aqui nessa passagem. Essa pintura nos mostra um homem louco, olhando por sua janela e vendo muitas estrelas, muitas figuras brilhantes no céu, que o maravilham e deixam assustado. Aqui nós temos um homem louco também, de certa forma. Um homem chamado Balaão, e eu não sei quantos de vocês conhecem a história dele. Então, antes de entrar na profecia, eu queria contar um pouco da história, do que está acontecendo aqui, para que a gente possa entender a mensagem desse texto para nós hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender é em que momento da história isso aconteceu. Você deve se lembrar do Êxodo. Os filhos de Abraão foram crescendo, os filhos de Isaac, Jacó, se tornaram um povo numeroso lá na terra do Egito, por conta de José, aquele que salvou o mundo da fome, trazendo sua família para a terra do Egito para ser bem cuidada. Passado um pouco de tempo, o povo judeu foi crescendo lá, e o novo faraó, que era de uma outra dinastia, olhou para aquele povo tão numeroso, ficou com medo. E na sua tentativa de garantir o seu controle, garantir o seu poder, fez o quê? Mandou matar todos os meninos do sexo masculino, todas as crianças do sexo masculino, lançando eles no rio, passando a fio da espada, tentando destruir de alguma forma aquele povo tão numeroso, apesar de pacífico que estava no seu meio. Aquele homem olhava para o mundo e sentia medo, porque não tinha um Deus verdadeiro em quem confiar. Apesar dos egípcios terem trocentas divindades, eles não tinham um Deus como o nosso Deus, que de fato cuida deles. E isso fica bem explícito em todas as pragas. Então, depois de enviar Moisés para libertar o povo do Egito e tirar ele da casa da servidão, através de Moisés, Arão e todos os grandes feitos do Senhor, o povo foi arrancado do Egito, daquela terra maldita, cheia de pecado, cheia de problemas, e agora entrou numa outra terra, maldita, cheia de pecados e problemas, que é o deserto. Na mentalidade dos autores bíblicos, o deserto é um lugar de provação. O lugar é a casa dos demônios. Por isso que estar no deserto é estar em um lugar extremamente horrível de se estar. O próprio Senhor Jesus, quando foi para o deserto ser tentado, ele estava justamente em um ambiente desfavorável, um lugar onde naquela cultura se entendia que era a casa dos demônios. Por isso, o deserto não era o paraíso que eles tanto almejavam, mas era necessário. A jornada que o povo teria de fazer do Egito até a Terra Prometida, se eles fossem em linha reta, com algumas pausas e um pouco de respiro, fariam em quanto tempo? 11 dias. Acredite se quiser. Em 11 dias a pé você conseguiria ir do Egito até Canaã. Mas quanto tempo eles demoraram? 40 anos. E por quê? Não é porque o deserto era difícil, é porque o povo era mais difícil que o deserto. E apesar de todas as manifestações de poder, apesar de todos os sinais, maravilhas, as pragas do Egito, o mar que se abre, pão que cai do céu, uma serpente de bronze que cura pessoas, tudo que Deus fez, apesar de tudo isso, o povo era ingrato. Apesar de tudo isso, a incredulidade dominava o coração do povo. Mas, ainda assim, era o povo de Deus. E Deus, por amor aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, por amor a todas as orações de Moisés e por amor do seu próprio nome, Deus suportou o pecado daquele povo, suportou as suas fraquezas e prometeu, apesar de tudo aquilo, conduzir eles em 40 anos de jornada do Egito até a Terra Prometida. O texto que nós estamos lendo é agora no último ano. Eles já peregrinaram, muitos dos que saíram do Egito já faleceram, nós temos agora uma nova geração se preparando para entrar na terra, e agora nesse último ano, que eles estão beirando a terra prometida, estão nas portas das cidades maravilhosas, onde mana leite e mel, onde cachos de uva são carregados por mais de 2 homens, nessa terra maravilhosa, o povo está nas suas portas, e lá enfrentam diversos problemas. Problemas internos, como eu já mencionei, mas problemas externos também. Um dos maiores problemas que o povo enfrentou
foram justamente os outros povos. E um desses povos aqui, os moabitas, era um povo terrível. Esse povo, desde o começo da jornada do povo de Israel no deserto, se tornou seu grande opositor. Os amalequitas, os moabitas, em alguns momentos unidos, outros momentos separados, foram os grandes inimigos de Israel em toda essa peregrinação. Porque logo no começo, lá no capítulo 17 do Êxodo, nós já encontramos o povo tendo que guerrear contra esses povos. Logo no começo da jornada, um povo de pessoas libertas teve que enfrentar inimigos muito mais poderosos. E como que a situação se desenvolveu? Moisés se colocou de mãos erguidas ao céu orando. E enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas orando, intercedendo pelo povo, o povo vencia os amalequitas. Quando Moisés, por conta da idade, que já com mais de seus 80 anos, não conseguia permanecer com as mãos erguidas e orar, vinham seus colegas e seguravam suas mãos erguidas, para que ele continuasse orando, intercedendo, e o povo continuasse vencendo. Os primeiros inimigos foram derrotados, através da oração e do poder de Deus. Agora, nas portas da cidade, o mesmo inimigo voltou. O mesmo inimigo retorna agora para deixar uma mensagem para aquele povo, de que não será tão fácil assim atravessar e entrar na terra prometida. E quem é esse inimigo aqui? Balaque. Balaque era o rei desse povo. E Balaque, na sua tentativa de acabar com o povo, vendo os grandes feitos e as vitórias que Deus dava, qual que foi o plano dele? Olha, arma não resolve. Flecha não resolve. Exército não resolve. Nada resolve. Esse povo é muito forte. O que eu vou fazer? Eu vou arranjar um bruxo. Eu vou amaldiçoar esse povo. Porque esse tipo de arma, o exército deles não pode vencer. Esse tipo de poder, escudos não podem proteger. Eu vou encontrar um homem que mexe com coisas ocultas, com o sobrenatural, e esse homem vai amaldiçoar. E no poder que ele tem, um homem conhecido em todo mundo daquela época, Balaão, esse povo agora vai perecer. Então Balaque junta todo o seu dinheiro, toda a sua comitiva e manda chamar Balaão lá da Mesopotâmia. Traz aquele homem que era conhecido no mundo antigo inteiro como um dos grandes portas-vozes dos deuses. Um homem que olhava para o desconhecido e entendia algumas coisas. Um homem com uma grande visão, com um grande conhecimento, ainda que um coração extremamente perverso. E a história talvez você se lembre. Balaque pagou para o Balaão e falou: Balaão, vai lá, olha para aquele povo e amaldiçoa. E Balaão pega a sua jumenta e vai para amaldiçoar o povo. O que acontece? Um anjo aparece. Balaão não consegue enxergar. Esse que o teu próprio texto diz que é o homem de olhos abertos, não vê o anjo, mas a sua jumenta viu. Balaão, um homem tão sábio e tão entendedor, era mais tolo que uma jumenta, para perceber contra quem ele estava lutando. E a jumenta, por um milagre do próprio Deus, fala e chama a atenção de Abraão. Eu não sei você, mas se é chamada a atenção de um burro, é um negócio um pouco humilhante. E Balaão foi confrontado pelo próprio animal que montava e que ele tanto espancava. E ainda assim ele tentou ir. Quando ele chega diante do povo de Deus para amaldiçoar ele de longe, no topo de uma montanha, ele vai e não consegue. Ele quer amaldiçoar, é o plano de Balaque, ele foi pago para isso, veio da sua terra justamente para cumprir essa missão, mas chega lá e abençoa. E o Balaque, acompanhando aquilo, fica assim: Balaão, eu acho que você não entendeu, eu te paguei e te trouxe para amaldiçoar. E ele fala: não dá para amaldiçoar esse povo, o Deus deles é muito mais poderoso, o Deus deles está do lado deles, eu não consigo fazer nada. E Balaque fala: não, vai lá de novo. E Balaão prega mais uma vez e acaba abençoando. Vai uma terceira vez, Balaão. E Balaão vai a terceira vez e abençoa. Nessa hora o texto mostra que o Balaque ele fica estressado. Ele bate as mãos e fala assim: Balaão, qual que é o seu problema? O que é tão difícil em amaldiçoar esse povo desgraçado que saiu do Egito e agora oprime meu povo? Se é uma ameaça, está chegando no horizonte, vai ser um inimigo para mim. Balaão, qual é a dificuldade de cumprir uma simples missão que você faz a sua vida inteira? E o Balaão, de novo: não dá para amaldiçoar esse povo. Simplesmente não dá. O problema não é o dinheiro, Balaque. Eu amo o dinheiro. A Bíblia toda mostra que esse Balaão, um personagem tão dúbio, ele idolatrava o dinheiro. E o problema não era esse. O problema é que esse Balaão, um personagem tão estranho, ele olhou para o Deus de Israel, olhou para tudo que Deus estava fazendo com aquele povo. O próprio Deus o confrontou. E diante de tudo aquilo, um homem perverso como Balaão, não teve outra alternativa a não ser se prostrar. Não teve outra alternativa a não ser pegar a sua maldição e deixar de lado e agora proferir uma última bênção para o povo de Deus. E é sobre essa última bênção, essa última profecia desse homem tão perverso e ao mesmo tempo tão estranho, que eu quero falar com você essa noite. É essa profecia de Balaão, do versículo 15 ao versículo 19, que nos fala sobre a vinda do Rei Jesus. Lá em Números, mais de 1.300 anos antes do nascimento de Cristo. O texto começa nos dizendo o seguinte, vou ler desde o versículo 14. Agora,
Eis que vou, meu povo, é a última palavra de Balaão antes de voltar para a sua terra. Vem avisar-te-ei do que farás a este povo, vem avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então Balaão dá uma introdução. Balaque, presta atenção. Eu estou indo embora, não adianta insistir, não adianta pagar mais, já deu, eu vou para casa. Mas saiba que eu tenho uma última coisa para dizer. E essa última coisa, ela vai acontecer nos últimos dias. E o que eu tenho para dizer é sobre o que esse povo, que você tanto quer amaldiçoar, fará contra o seu nesses últimos dias. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que esses últimos dias é um período no futuro. Exatamente quando vai ser, ninguém sabe. Porque as profecias e visões dadas no Antigo Testamento, muitas vezes eram enigmáticas. Muitas vezes era como se a gente olhasse para um quadro como esse, e Deus esperava que o profeta interpretasse de alguma forma o que estava ali. Ele deveria olhar para aquela visão, olhar para o que estava acontecendo e traduzir em palavras o que viu e sentiu. Por isso, então, Balaão começa dizendo, versículo 15, então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra do homem de olhos abertos, aquele que tem contato com o sobrenatural e entende as coisas. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, nossa, que piedoso, porém de olhos abertos. Esse Balaão era difícil. Ele até reconhecia que tinha um Deus, ele até reconhecia que Deus estava do lado daquele povo, ele até se prostrava, mas de olho aberto. Ele não conseguia se submeter totalmente a esse Deus. Na sua arrogância de ser um grande conhecedor de todas as ciências ocultas, ele reconhecia, existe um Deus, eu vou falar das palavras desse Deus, mas saiba, eu sou um profeta um pouco relutante. Eu não vou me dar por vencido, eu não vou ser um profeta capacho desse Deus, mas eu vou falar o que ele tem para dizer. E aqui, talvez você poderia pensar, pastor, para que a gente vai pregar um texto de um profeta como esse? Faz sentido a gente ouvir o que um homem como esse tem para dizer? E como diria Agostinho, e depois mais tarde na boca de João Calvino, toda verdade é verdade de Deus. Esse homem aqui era perverso, de fato. No capítulo 25, depois que ele vai embora para sua terra, nós ficamos sabendo pelo restante da Escritura que ele conseguiu sim fazer muito mal para o povo de Deus. Ainda que ele não conseguisse amaldiçoar, o que ele fez? Ele falou para o Balaque, Balaque, não dá para acabar com esse povo por maldição, mas eu tenho uma sugestão. Manda as mulheres do nosso povo, as mais promíscuas que tiverem, entrar no acampamento deles e se oferecerem para eles. E naquele dia milhares de pessoas morreram no povo de Deus por conta da sua idolatria e prostituição. Balaão não era um homem bom. Mas aqui nós encontramos esse homem mau, perverso, um falso profeta, no sentido de querer perverter e destruir, sendo usado de forma verdadeira pelo próprio Senhor. E o que esse homem de olhos abertos tem para nos dizer? Versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. E o Balaque poderia pensar, quem? Quem que eu vou ver? Aí ele fala, não agora. Contemplá-lo-ei. Quem é esse que eu vou ver? Mas não de perto. Essa primeira parte da profecia mostra que o que Balaão tem para dizer é algo que ainda vai acontecer num longo futuro. Mas o rei ali, Balaque, não tem direito de ficar pensando, então se é no futuro, tudo bem. Meu neto que se preocupe com isso. Alguns reis de Israel fizeram isso. O rei Ezequias, quando soube que Deus não ia destruir o povo na sua época, o que ele falou? Ufa, ainda bem que não vai ser nos meus tempos. Mal sabia ele que seus netos pagariam o preço da idolatria do povo de Deus. Mas Balaão fala o seguinte, Balaque, está chegando um homem, e você não vai ver ele. Está chegando um homem, mas esse homem ainda está distante, mas ele está chegando. Aquilo que eu tenho para te dizer vai se concretizar. Quem é esse que vai chegar? Quem é esse que se aproxima de longe? O final do versículo 17 diz, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. E aqui, Balaão está traduzindo em palavras aquilo que ele viu naquela visão que ele teve, aquele talvez insight, aquele êxtase que ele teve. E talvez ele tenha visto uma figura muito estranha, uma figura que a gente fez uma atividade para as crianças, está ali no fundo, talvez algumas crianças tenham pego, em que nós temos Balaão olhando para o horizonte, vendo no céu um cetro e uma estrela. Para nós hoje, a gente pensaria, uma estrela? Mas estrela tem no céu mesmo. Um cetro, o que é um cetro? O cetro é um cajado de um rei, um símbolo de sua autoridade, seu poder de governar. E Balaão olha naquela visão tão confusa e ele consegue perceber uma estrela diferente e um cetro. E ele consegue interpretar aquilo movido pelo próprio Deus, dizendo, essa estrela vai proceder de Jacó. Da família de Jacó, desse povo que você quer amaldiçoar, vai surgir uma estrela. Desse povo que você tanto quer destruir, Israel, vai subir um cetro, vai ser erguido, vai brotar de lá um cetro, um poder real. E essa estrela e esse cetro vão ferir as têmporas de Moabe.
o seu povo, rei Balaque, os moabitas, o seu povo vai ser ferido nas têmporas. Têmpora é aqui, na cabeça. Levar um golpe aqui, você já sabe o que acontece. Acabou. Você vai ser destruído completamente, vai esmagar a cabeça de Moabe. Ele vai destruir todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, e exterminará os que restarem das cidades. A profecia de Balaão, se ele se preocupasse muito em agradar o Balaque, ele nunca diria isso aqui. Porque basicamente o que ele está dizendo, eu vejo uma estrela, eu vejo um cetro, símbolos de que surgirá um rei do meio daquele povo. Um rei de um povo que naquela época não tinha rei. A figura máxima de autoridade naquela época era o próprio Moisés, mas Moisés em nenhum lugar é reconhecido como rei. Ele era um profeta de Deus, parte da família sacerdotal, mas rei, ele nunca foi. E aí ele diz, desse povo sem rei, vai surgir um rei. Desse povo sem um grande nome, um grande líder que tem essa autoridade real, vai surgir um. E esse homem você não vai ver agora. Ele ainda está distante, mas ele vem. E quando ele chegar, todos os seus inimigos serão esmagados debaixo dos seus pés. E aqui a gente precisa entender um pouco algumas figuras que estão aqui no texto. A primeira coisa que ele diz, essa estrela. A estrela no mundo antigo era um símbolo de uma autoridade real. A estrela era símbolo de um rei. Por isso que, por exemplo, lá em Isaías 14, quando fala da queda do rei de Tiro, fala que ele é a estrela da manhã, a estrela da alva. A estrela que brilha logo no começo da manhã, aquela estrela mais brilhante no horizonte, quando o dia está prestes a abrir. Essa aí é a estrela do rei de Tiro, e ela vai ser derrubada. No livro de Jó, as estrelas são símbolos até de poderes espirituais, de anjos. Essa é a figura, uma grande autoridade, um grande poder, um grande líder, um grande rei vai surgir. Esse cetro, um símbolo de um poder dominador, vai brotar de um povo que não tem rei. E isso vai trazer uma grande destruição. E por que isso é bom para a gente? Primeiro, entender por que é mal para o rei de Moabe. A expressão aqui fala que esse rei terá suas têmporas destruídas por esse outro rei que surgirá. Os filhos de Sete, isso aqui é bem difícil de entender, porque o único Sete que a gente lembra na Bíblia é o filho de Adão. Mas é muito difícil entender que esse, de fato, é a ideia aqui. É muito provável que seja algum outro personagem que a vocalização no hebraico se perdeu no tempo e acabou ficando Sete. A gente sabe quem que é, mas algum povo inimigo da terra de Canaã. Ele vai destruir todos os filhos desse povo rebelde. Edom, os descendentes de Esaú, será sua possessão. Seir, cidade de Esaú, serão seus inimigos, também serão sua possessão. Mas Israel fará proezas. O povo desse rei vai fazer proeza, enquanto os outros povos são destruídos. Além disso, de Jacó sairá o dominador, aquele que exerce autoridade sobre os povos. E esse dominador vai exterminar os que restarem das cidades. Posso ouvir um aleluia? A gente lê passagens como essa, a gente fica assim, meu Deus, ferir as têmporas, esmagar, matar, destruir, exterminar. Que Deus é esse? Esse é o seu Deus. O Deus que esmaga, destrói, mata e acaba com seus inimigos. E a gente, olhando para isso aqui, pode ficar um pouco perdido. Mas eu quero aqui te chamar para uma outra passagem aqui do lado. Na minha Bíblia está na folha do lado. O versículo 7 do capítulo 24, que diz: as águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará, mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Balaão aqui está mostrando o seguinte: agora, esse povo que você tanto oprime, que em vários momentos do passado você tornou uma grande pedra de tropeço, esse povo que você tentou exterminar por meio da batalha e agora por meio da maldição, esse povo humilhado um dia será exaltado. Não o próprio povo em si, não esse povo por ser povo, mas através de um rei que surgirá naquele meio. E aqui, quando a gente pensa na figura de Jesus, ela está explícita aqui no texto. Porque você lembra dos magos do Oriente? Qual foi o sinal que eles seguiram para encontrar Jesus? Uma estrela. E a gente fica pensando, como que eles sabiam que aquela estrela falava de Jesus? E a pista está justamente de onde eles vieram, do Oriente, lá da Mesopotâmia. E quem mais era da Mesopotâmia? Balaão. Balaão falou isso aqui para Balaque, e Balaque, ainda assim, no capítulo 25, na continuidade do texto da história do povo de Israel, continuou sendo um inimigo. O povo aqui, de fato, só foi vitorioso contra os moabitas, quando, na época de Davi, todos eles foram exterminados. Ainda demoraram séculos para que o povo de Israel, de fato, acabasse com os moabitas. Mas, como então pode vir um rei? Como que essas têmporas de Moabe podem ser destruídas? E essa ideia está justamente na figura de Jesus. Porque Balaão voltou para a sua terra.
Aquilo que ele disse, muito provavelmente foi transmitido e registrado. Aquilo foi registrado na Escritura, registrado nos escritos dele lá na terra dele. E passado milênios, magos do Oriente, cientistas do Oriente, pesquisando as estrelas e os escritos antigos, descobriram que quando surgiu uma estrela sobre Jacó, sobre Jerusalém, é porque chegou um novo rei. Esse rei que é prometido que ele destruiria todos os seus inimigos. Ele destruiria Moabe, destruiria Edom, destruiria os povos rebeldes de Canaã. Ele destruiria todos esses homens, esmagando a cabeça deles. E aqueles homens, milênios depois, olham agora para o passado, para a profecia de Balaão, olham para todos os registros que existem sobre essa profecia e chegam à conclusão: o rei nasceu. E quando chegam em Jerusalém, o que encontram? Um menino de 2 anos de idade, na casa dos seus pais, começando a dar seus primeiros passos, esbarrando aqui e ali, aprendendo a falar suas primeiras frases, encontram um menino, o menino Jesus. Nesse Natal, nós vamos encontrar esse Jesus também. Um Jesus que agora já cresceu, já morreu, já ressuscitou e é glorioso. Um Jesus que a gente olha para ele com uma certa canseira. Eu não sei se você leu a pastoral do boletim desse mês. Eu escrevi ela pensando justamente nisso. Às vezes, quando a gente pensa no Natal, e eu nem tenho tanto tempo assim de vida, eu tenho 29 anos, em 29 natais que eu já participei, chega uma hora que parece que a gente cansa. Eu falo para a Maísa, eu amo Natal. Para mim é a minha época favorita do ano. Amo o panetone, amo juntar a família, amo a decoração, eu amo tudo no Natal, adoro Natal. Mas eu confesso que tem anos que a gente chega no final e fica assim. De novo, vai ser na casa de quem mesmo? Tá, tem que levar o quê? Ah, tá, é para ver ou para comer? Ah, tá. Sabe, parece que vira aquela eterna mesmice. A gente vai cantar e são sempre os mesmos hinos. A gente vai ouvir pregações, são sempre os mesmos textos. Hoje talvez não. Mas a gente vai pegando várias coisas e parece que fica sempre aquela eterna mesmice. E parece que a coisa mais bela, que a vinda do Senhor ao mundo, se torna mais algo cansativo na nossa vida religiosa. A vinda de Jesus se torna mais apenas um fato, tão importante no Natal quanto talvez o Papai Noel, um pavê ou um panetone. A gente até fala, não, Jesus é meu Senhor, eu adoro Jesus no Natal, mas parece que não mexe mais com a gente. Passagens como essa nos mostram que Jesus nascer, o rei nascer, é um sinal maravilhoso para todos nós. Porque as palavras aqui ditas contra Moabe, parece que não se cumprem em Jesus. Não sei se você percebeu isso, mas aqui fala que ele vai vir e vai destruir Moabe. Mas na época que Jesus nasceu, não tinha mais Moabe, há milênios. Davi já tinha acabado com Moabe. Quando ele vai destruir Edom, já não tinha mais edomita. Tinha talvez um resquício do povo lá nos Herodes. Jesus nem provocou os Herodes a ponto de destruir eles. Quando a gente olha para essa passagem, parece que ela não se cumpre em Jesus. Mas o que nós encontramos aqui é uma profecia maravilhosa, porque ela está falando justamente desse rei. Esse rei que no passado ele foi exemplificado em Davi. Davi, antepassado de Jesus, destruiu os moabitas. Passado um pouco mais de tempo, outros povos vieram e destruíram os edomitas. De alguma forma, Deus foi trazendo reis e líderes que foram punindo os inimigos. Mas quando a gente chega no Novo Testamento e vem essa figura real, essa estrela que marca a chegada do rei, nós encontramos um Jesus que veio para destruir inimigos. Mas eu te pergunto, quantas pessoas Jesus matou nos 30 e poucos anos que ele esteve na terra? Nenhuma. Quando Jesus vem, sendo esse rei poderoso que vai esmagar as têmporas de Moabe, destruir os filhos de Sete, acabar com Edom e fazer todos esses povos sua possessão, nós encontramos um Jesus pacífico. Um Jesus que na sua primeira vinda veio de maneira como um cordeiro, aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Nessa primeira vinda, muitos ficaram confusos com essa figura, porque a expectativa deles era que Jesus viesse, o Messias viesse, e viesse com uma espada, como diz o Apocalipse, uma espada que sai da sua boca para matar e destruir todos os seus inimigos. Mas quando Jesus vem, o que ele fala? Perdoe seus inimigos, abençoe os que os perseguem. Se alguém precisar de um copo de água, dê. Se o seu inimigo precisar de roupa, compartilhe a sua. Se você vê alguém passando necessidade, cuide. E a gente pode ficar confuso. Poxa, Jesus, mas parece que você não entendeu o Antigo Testamento, o que você tinha que fazer? Você não entendeu o seu papel, o seu personagem na história? É porque a gente quer simplificar Jesus demais. A figura aqui que nós encontramos nessa profecia de Balaão é uma profecia que está cumprindo, profeticamente falando do futuro, Gênesis 3,15. Naquela passagem, falei um pouco dela de manhã, nós encontramos aquela palavra, de Deus falando com a serpente: eu colocarei inimizade entre você e a sua descendência, contra a mulher e a descendência dela. Mas chegará um dia que dessa mulher vai vir um descendente. E esse um descendente vai esmagar a sua cabeça, esmagar as suas têmporas.
Esse que vai vir vai esmagar completamente você, vai aniquilar o seu poder e reverter toda aquela maldição. Quando Balaão fala de alguém que vai ferir as têmporas, esmagar, destruir os outros inimigos, é justamente isso que, ainda que ele não saiba, ele está falando. Ele está falando de um rei que vai vir para acabar com a maldição, que naquele momento são os filhos da serpente. Moabe, Edom, Seir, os 7 aqui, que são os descendentes lá da terra de Canaã. Nesse momento, nós estamos encontrando a descendência da serpente sendo confrontada pela descendência da mulher. É Davi contra Moabe, são os árabes contra Seir. Nós encontramos pessoas sendo usadas contra os descendentes da serpente para destruir. Mas chegará o dia que o descendente final chegará. E esse homem é Jesus. Por isso que quando Jesus vem ao mundo, ele vem agora para nos libertar de um inimigo muito pior do que Moabe. Moabe, no Antigo Testamento, foi o grande inimigo do povo de Deus, pelo menos até a época de Davi. Mas quando Jesus vem, ele acaba com o pior Moabe que nós temos, que é o pecado. Quando Jesus na cruz vence o pecado, com isso ele está vencendo o maior inimigo que tentou nos destruir. Moabe, no começo do êxodo, no começo da jornada do povo de Deus, tentou acabar com ele logo no princípio. Igual a serpente tentou acabar com nossos pais logo no princípio. A serpente também, em toda a história do povo de Deus, continuou atacando, dando botes e perseguindo e destruindo a todo momento. E Deus foi livrando o povo de Israel também de Moabe a todo momento, de todos os seus inimigos a todo momento. Ainda que alguns momentos parecesse prevalecer, Deus sempre foi livrando, trazendo libertação. Quando chega agora na vinda de Cristo, nós encontramos o ápice de tudo isso. E não é porque nós não vemos Jesus com uma espada em mãos que ele não está cumprindo essa profecia, porque Jesus não veio aqui para matar inimigos físicos na sua primeira vinda. Ele veio aqui para matar a raiz, aquela raiz da serpente, aquele veneno da serpente que escorre por toda a humanidade e que estava ali fazendo com que Moabe, Edom, Seir, os descendentes de Sete e todos os outros se levantassem contra o povo de Deus. Na cruz de Cristo, ele está morrendo e com a sua morte matando o maior inimigo, destruindo a opressão que escravizava todo o seu povo e trazendo a grande libertação. Por isso que muitos não entenderam a cruz de Cristo. Pensavam assim: Jesus é o rei, ele vai assumir o trono, ele vai pegar o cetro e esmagar César com suas mãos e com seus pés. Mas o que Jesus fez foi subir na cruz. A cruz de Cristo foi o seu trono. Na cruz, Jesus foi entronizado o rei. Na cruz, ele foi mostrado como o rei sacerdote que morre pelo seu povo. O rei que na cruz esmaga a cabeça da serpente, acabando com o mal, que tenta destruir a humanidade, destruir os filhos de Deus, desde o princípio. Na cruz de Cristo, Jesus está esmagando as têmporas do Moabe, que o povo de Deus nunca conseguiu destruir. Porque depois que Davi acabou com os moabitas, surgiu outro povo, e outro povo, e outro povo. E até o fim dos tempos vão surgir outros povos. Mas em Jesus, aquela serpente que destila o seu veneno em todos esses povos que tentam destruir o povo de Deus, é derrotada. Em Jesus, em Apocalipse 19, encontramos um cavaleiro, que um dia vai voltar. E naquele dia, literalmente, essa profecia vai se cumprir mais plenamente. Naquele dia, ele vai vir sim, com uma espada saindo da sua boca, com olhos com chama de fogo, sobre um cavalo branco, na sua cabeça várias e várias coroas empilhadas, até difícil de imaginar isso, uma coroa encaixada na outra de forma que não cai, um grande malabarismo, de certa forma, de coroas de todos os reis que ele derrotou, reis de Moabe, reis de Edom, rei de Seir, rei de todo lugar. Chegará um dia em que Jesus voltará, montado sobre um cavalo branco, com a sua espada, para destruir todos os inimigos. Apocalipse chama essa batalha da batalha de Gog e Magog. Chegará um dia que Jesus voltará, triunfante do céu glorioso, com seu exército de anjos, e os santos com ele, para destruir e esmagar todos os inimigos que ainda restarem. Mas ele só vai fazer isso, porque ele morreu e ressuscitou, esmagando a cabeça da serpente. Resta ainda acabar com os descendentes dela. Resta ainda expurgar de vez dessa terra e dos nossos próprios corpos do povo de Deus todos os resquícios desse veneno da serpente. A batalha ainda não acabou, mas graças à cruz ela já está determinada. Ela vai acabar com a vitória de Cristo. Essa profecia de um homem tão estranho, e uma profecia tão estranha, nos mostra que mais de 1000 anos antes da vinda de Cristo, já foi dito: virá um rei. Esse rei, precedido por uma estrela, representado por uma estrela, esse rei que vai ter um cetro, esse rei vai acabar com os inimigos do povo de Deus. E com a derrota dos inimigos do povo de Deus, ele vai exercer o seu domínio sobre a terra. Por isso, caminhando para o final da nossa mensagem, num texto bem estranho, eu quero te desafiar a pensar em algumas coisas. A primeira delas, durante a liturgia, foi lido o Salmo de número 2. Um salmo que fala justamente da vinda desse rei. Já um pouco de tempo depois, com mais informações, vai ficando cada vez mais clara a figura de Cristo. E lá no Salmo 2 é feita uma exortação para aqueles que se posicionam contra o rei.
O Salmo 2 começa falando o seguinte: por que os povos se enfurecem? Por que os reis da terra tentam fazer motim contra o Senhor e, de alguma forma, tentar se livrar do domínio de Deus sobre a terra? Por que eles tentam fazer isso? E eles gritam, eles fazem planos, eles tentam acabar com o povo de Deus, eles tentam acabar com a igreja, eles tentam acabar com os descendentes da mulher. Mas qual é a reação do Senhor? Ele ri. Ele olha para o poder dos homens e ele ri. Porque ele sabe que ele tem um rei, que foi constituído por ele mesmo. Esse rei, sobre o santo monte Sião, proclama um decreto do Senhor de que ele é o próprio Filho de Deus. E esse Filho de Deus pede para o Pai as nações, e o Pai dá. Ele estende o seu cetro para o mundo, e o Pai fala: vai, porque isso é seu agora, isso te pertence. Na grande comissão, Jesus fala: ide por todo o mundo e conquistem as nações por meio do discipulado. Conquistem elas por meio da pregação do Evangelho, batizem elas, tragam elas para o reino. Através da igreja, Jesus está cumprindo essa missão de trazer pessoas para perto. Mas talvez você ainda esteja nesse processo. Talvez você ainda não tenha sido trazido para perto. E o texto do Salmo 2, o texto de Números, o texto da grande comissão, toda a Escritura nos chama a ter uma reação diante desse rei. Porque o versículo 10 do Salmo 2 fala: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, beije a mão, reconhecendo a autoridade dele sobre você, para que não se irrite e não pereçam no caminho. Porque dentro em pouco, em breve, aquele que vem virá. Aquele que Balaque não viu, vai chegar perto. E quando ele chegar, ele vai se inflamar a ira. Ele vai exercer juízo contra os povos e contra todo o mal que é nesse mundo. Mas existe uma promessa: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, a primeira aplicação que eu quero trazer para você a partir dessa passagem é que um dia o rei vai vir. Um dia esse que para Balaque seria o maior inimigo da vida dele, que ele não viu com os próprios olhos, virá. De certa forma ele já veio, mas um dia ele vai voltar. E quando Jesus voltar, de que lado você vai estar? Do lado de Balaque, um homem que só queria destruir o povo de Deus, um homem avesso a tudo aquilo que Deus fala? Não. Quem que faria isso? Talvez seja do lado do Balaão. Até reconhece quem é Deus, até ouve o que Deus tem para dizer, até sabe alguma coisa de Deus, até fala coisas bíblicas e coerentes da vinda do rei, mas não se submete. Apocalipse fala que Balaão é o pai da prostituição, é o homem que perverte as igrejas. O erro de Balaão permanece até hoje em igrejas que não são fiéis, em igrejas que se prostituem com o mundo, e filhos de Deus que prostituem com o mundo. É o erro de Balaão, um homem mau, mas era um homem que conhecia de Deus. Era um homem que foi usado até para profetizar. Foi um homem que viu coisas maravilhosas, mas não tinha um coração para o Senhor. Será que quando o rei voltar, esse que vem e que ainda não estava perto naquela época, chegar perto de você, será que ele vai encontrar um Balaque, um rebelde completo? Será que vai encontrar um Balaão, alguém que sabe muita coisa sobre ele, alguém que fez todo o conhecimento, estudou muito, sabe muito, foi usado muito? Ou será que ele vai encontrar um povo de Israel, tremendo de medo, porque tem um bruxo amaldiçoando eles? Eles não sabiam o que Balaão estava falando ainda, estava de longe. Eles só sabiam que tinha um plano acontecendo. Quem que vai ser você nesse dia, quando o rei voltar, quando ele chegar? Alguém rebelde? Alguém que sabe, mas não crê? Ou alguém que treme de medo diante dos inimigos, diante de todas as dificuldades, mas quando ouve palavras de que um rei virá e que vai salvar o seu povo, isso enche seu coração de consolo? Quando o rei chegar, você vai beijar a mão dele? Quando Jesus voltar, você vai se juntar ao exército dele, às hostes numeráveis que acabamos de cantar? Quando ele chegar, de que lado você vai estar? O Natal nos lembra que parte da chegada desse rei já começou. Jesus já veio ao mundo. Ele já veio precedido por uma estrela. Ele já veio para mostrar que, de fato, a promessa e a vitória sobre o pecado é real por meio dele, do que ele fez na cruz. Mas agora, ele vai voltar. E esse período que ele nos deixa até a sua volta, como diz o apóstolo Pedro, é porque Deus tem misericórdia. Na época de Pedro, alguns falavam para ele: Pedro, faz tanto tempo que Jesus morreu. Na época dele eram uns 30, 40 anos. Hoje já são 2000 anos. Na época de Pedro, fala assim: Pedro, está demorando muito, eu acho que Jesus não volta mais não. Vamos ressignificar essa coisa? Vamos pensar de outra forma? E Pedro fala: não, de forma nenhuma. Isso aqui, que para você pode parecer demorado, é a misericórdia de Deus. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele é misericordioso. Porque Ele quer que você que está me ouvindo hoje, apesar de ser um texto estranho,
você entenda, o rei está voltando. E se ele está voltando, é importante que você agora tome uma posição de que lado você vai estar quando ele voltar. Jesus poderia em uma só vinda ter feito tudo? Claro que poderia. Ele poderia logo na primeira vinda ter morrido, ressuscitado, estabelecido seu reino sobre a terra, derrotado todos os inimigos e feito novo céu e nova terra, já 2000 anos atrás. Ele poderia. Mas por misericórdia, a você que está me ouvindo hoje, a todos que ouvem a pregação do Evangelho em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, ele espera. Ele espera porque nós somos às vezes como Balaque e como Balaão. Sabemos, conhecemos, temos interesse, mas não temos comprometimento. E ele quer que você hoje assuma um compromisso com ele. Escolha de que lado da batalha você vai estar. Você vai beijar a mão do filho? Mas, em segundo lugar, para você que já beija a mão do filho, você que já reconhece seu lugar ao lado do Senhor, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que nasceu e hoje reina glorioso. Se você está do lado dele, lembre do restante da profecia. Todos os inimigos serão derrotados por Jesus. Todos. E aqui eu não estou falando mais de Moabita, não. Eles já tiveram um deles. Nós temos vários inimigos. O livro de Apocalipse fala de forma muito bela que o último inimigo a ser destruído é a morte. E lá no final do livro, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. No fim do livro, o próprio inferno é lançado no lago de fogo e enxofre. Há um inferno para o inferno. Lá no fim do livro, é dito que Satanás, o falso profeta e a besta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Lá no fim do livro, diz que não haverá mais pecado, porque todo o pecado foi resolvido no sangue de Jesus Cristo. Lá no fim do livro, fala que não haverá mais povos inimigos do povo de Deus. Não haverá mais perseguição aos filhos de Deus. Lá no fim do livro, fala que não haverá mais doença, não haverá mais câncer, não haverá mais nenhuma mazela que afeta a nossa vida. Porque a árvore da vida, o sangue de Cristo, estará nos garantindo todas as preciosidades do Evangelho nessa cidade celestial. Lá no fim do livro, quando esse rei voltar e consumar todas as profecias, inclusive a de Balaão, nós encontraremos tudo resolvido. E aí você pode ficar igual o pessoal que questionou Pedro. Mas é só lá, e agora? E agora que eu estou doente? E agora que eu sou perseguido? E agora que a vida cristã não é fácil? E agora que eu tenho problemas de relacionamento na igreja? E agora que eu tenho problemas no meu casamento? E agora que a vida está tão difícil? Jesus se importa com o meu agora ou é só no fim dos tempos? Que às vezes a gente enfatiza tanto o fim que esquece do agora. Mas o ponto é que a palavra que Balaão trouxe para Balaque era para mexer com Balaque naquela hora. A promessa de um rei que vem e destrói tudo, ainda que seja futura, é para que no agora que você escuta, isso te garanta alguma certeza no coração. Para você que já beija a mão do filho, escolheu o seu lado nessa jornada ao lado do rei, saiba, ninguém, nada, absolutamente nada, pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar dele. Porque Jesus é vitorioso, ele é poderoso. E todos os seus inimigos já foram, estão sendo e serão derrotados. Por isso você está passando por dificuldades na sua vida, de natureza que for, doença, problemas pessoais, pecado, perseguição por conta da sua fé, saiba, tudo isso um dia vai acabar. E até que acabe, se apegue ao rei que já está vencendo agora. Agora Jesus está vencendo a morte, ele está vencendo inimigos, ele está vencendo enfermidades, e chegará um dia em que o ultimato será estabelecido, e tudo isso será consumado, e não haverá mais nada para ser vencido, porque o reino dessa terra, o reino desse mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Chegará um dia em que haverá paz plena e completa. Até lá, nós encontramos paz nesse Jesus que estabelecerá essa paz. Por isso, em primeiro lugar, escolha o seu lado dessa batalha. Balaque, Balaão, ou o povo de Israel, ainda que com muito medo. Em segundo lugar, se você já escolheu, nutra o seu hoje com a esperança de que aquele menino que nasceu há 2000 anos um dia vai voltar. E quando ele voltar, tudo será resolvido. O pé sobre a cabeça da serpente será definitivamente pisado. Todos os inimigos serão derrotados e haverá paz sem fim para todo o povo de Deus. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos guarde no coração essas palavras estranhas de Balaão, para que nós tenhamos esperança naquilo que Ele faz no nosso meio ainda hoje e continuará fazendo até o fim dos tempos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por passagens estranhas como essa no Antigo Testamento. Passagem onde homens maus falam coisas tão maravilhosas, onde homens que queriam destruir o seu povo falam da bênção do Senhor sobre o seu povo. E nós queremos te agradecer agora, nos preparando para esse momento do ano em que lembramos do nascimento de Cristo,
Que o Senhor renove em nosso coração a certeza e a alegria que há em saber que o Rei veio, que Jesus nasceu, que a estrela de Belém, de fato mostra que esse Rei vitorioso que esmaga a cabeça dos inimigos é o nosso Rei e está do nosso lado. Nós te pedimos, Senhor, que se alguém aqui, ou assistindo essa mensagem depois, que ainda não assumiu um compromisso verdadeiro com o Senhor, não só da boca para fora, mas de esperança, de continuamente apegar-se a Ti, que hoje seja o dia de decisão, que hoje seja um dia de se firmar ao lado do Senhor, e talvez celebrar o Natal como nunca antes celebrou, celebrando o nascimento daquele que venceu o pecado, que venceu a morte, nos libertou das trevas para a tua maravilhosa luz. Mas também te pedimos, Pai, para aqueles que já são teus filhos, daqueles que beijaram a mão do Filho, renove em nosso coração os benefícios que existem em estar ao lado de Cristo, de ter Ele como nosso Rei, de ter Ele como nosso Redentor. Ajuda aqueles, Pai, que estão passando por enfermidades, a terem esperança, de não pensar que a enfermidade tem a palavra final sobre a sua vida. Cura esses irmãos. E se não for do teu propósito curar eles, Pai, porque o Senhor trabalha de diversas formas na nossa vida, que o Senhor nos ajude a perseverar em meio à dor e ao sofrimento, sabendo que temos um Rei que de fato vencerá toda e qualquer enfermidade. Um Rei que já colocou fim em toda a maldição e um dia colocará isso para todos nós experimentarmos aqui nessa terra. Ajude também aqueles, Pai, que têm passado por dificuldades com o próprio pecado. Corações fracos, endurecidos, dominados por pecados, às vezes que dominam a nossa vida e tiram a nossa alegria de servir ao Senhor. Liberta esses irmãos no poder de Cristo. Ajuda eles a desfrutar da vitória de Jesus ainda agora nessa vida. Mas, enquanto a luta perdurar, dê certeza ao coração de cada um deles de que Jesus já venceu o pecado na cruz. E quando Ele voltar, todo o pecado será extirpado dessa existência. Estaremos em paz, totalmente, sem pecado, sem luta, junto do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a encontrar uma nova esperança nesse Natal. Olhar para Jesus, o nosso Rei, com esperança, com um olhar diferente, vendo nele a nossa única e maior esperança, que de fato nos livra de todos os males que nos cercam nessa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em resposta à mensagem, vamos ficar de pé e cantar o hino 241, o nascimento de Jesus, que fala justamente disso que acabamos de ouvir na mensagem. Hino 241, o nascimento de Jesus.
igreja pode se sentar. Peço que o presbítero Vanderlei e o presbítero Rogério nos auxiliem aqui na distribuição da ceia do Senhor, que vamos participar nesse momento. Meus irmãos, na passagem que nós vimos, fala da vinda desse rei. E participar da mesa do Senhor hoje, depois que ele já veio, já morreu, ressuscitou, é uma manifestação da nossa fé. Uma prova de nós mostrarmos àqueles presentes ao mundo, a um testemunho para o mundo, da nossa confiança nesse rei. A confiança de que o sangue dele tem poder para vencer todo o pecado. O sangue dele e a morte dele que conquistou para todos os filhos de Deus a libertação perfeita. Por meio da morte de Cristo, da sua ressurreição, nós temos a libertação, o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna. Ao participar da mesa do Senhor nesse momento, nós vamos nos lembrar justamente disso. E mais do que nos lembrar, mais do que saber que Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar, ser o nosso Salvador, Ele também está conosco hoje, vivo, ressurreto, presente aqui. Nós cremos na Igreja Presbiteriana, nosso entendimento, é que a ceia é mais do que apenas um memorial. Mais do que apenas lembrar do que Cristo fez por nós em um momento do passado, ela é uma celebração, uma proclamação de que Cristo, que venceu e morreu, está vivo aqui conosco hoje. Ao participar dos elementos, comer do pão e beber do cálice, nós não estamos apenas participando de um símbolo. Pela fé, ao participar desses elementos, somos alimentados espiritualmente do próprio Cristo. O pão não vira corpo, o suco não vira sangue, mas Cristo está presente aqui, neste lugar, nesse celebrar. Ele está conosco quando participamos do pão e do sangue, nesse momento da ceia do Senhor. Por isso, nos preparando para esse momento, vamos orar mais uma vez, antes de participar da ceia do nosso Deus. Pai bondoso, nós te agradecemos porque estamos chegando perto do Natal. Te agradecemos porque Jesus veio ao mundo, foi entregue pelo Senhor como a maior dádiva de todas. E em Cristo nós temos a esperança, em Cristo nós temos a libertação. E nós queremos te pedir que agora que vamos participar da mesa do Senhor, que esses momentos simples, aparentemente ordinários, no qual comemos pão, simples pão, e bebemos simples suco de uva, mas que pelo uso aqui consagrado ao Senhor, são meios de graça para a nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, porque ao participar desses elementos com fé, os filhos do Senhor são alimentados pelo Senhor. A nossa fé é fortalecida, pecados são vencidos e a nossa esperança é renovada. Ajuda-nos, Pai, a nos examinar nesse momento, a colocar a nossa vida diante de Ti, diante de tamanha dádiva, de tamanha graça em Cristo Jesus, e de fato nos arrependermos de nossos pecados. Nos desperta, Senhor, a viver a nossa vida de fé aqui na igreja, discernindo uns aos outros, tendo consciência de que nós fazemos parte de um povo, todos fomos comprados pelo mesmo sangue, todos fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo pão. Nos ajuda, Senhor, a ter essa consciência, a vivermos em união uns com os outros, fortalecendo uns aos outros, abençoando uns aos outros. Nos ajuda a participar da Tua mesa dignamente, e que esses elementos, participados com fé pela Tua família aqui, fortaleçam a Tua igreja, abençoem a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Agora nós vamos passar distribuindo os elementos da ceia. Alguns de vocês vão professar a fé daqui a pouco, talvez seja a última ceia que você não vai participar. Em breve estaremos participando juntos. Mas para quem é essa ceia agora, hoje, nesse momento? Para todos aqueles aqui que são membros de uma igreja, professaram a sua fé, foram batizados, estão em plena comunhão com a sua igreja. Se esse é o seu caso, você é convidado a participar da mesa do Senhor. Participe dela com fé, participe dela com discernimento, examinando a sua vida, mas mais do que tristeza, lembrando a morte de Cristo, alegria, sabendo da graça que há no convite de estar sentado na mesa do Senhor. Por isso, quando passarmos, receba os elementos, aguarde um pouco, para que todos comamos e bebamos juntos da ceia do Senhor.
Meus irmãos, alguém foi omitido na distribuição dos elementos? Queria se manifestar? Não? A Escritura nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por isso, nesse momento, vamos participar todos juntos do pão, lembrando do sacrifício e do amor de Cristo por cada um de nós. Comamos dele todos. O texto continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Da mesma forma participamos do pão, vamos participar também do cálice do Senhor. Graças a Deus. Um dia vamos participar dessa refeição com o próprio Senhor Jesus. Ele está esperando esse dia, por misericórdia. Até lá, vamos participar sempre com alegria e fé. E naquele dia celebraremos todos juntos com Ele. Vamos terminar esse momento de culto cantando em oração ao nosso Deus o hino de número 299 do nosso inário. Faça desse hino sua última oração nessa noite. Hino de número 299. Vamos ficar de pé? E que a graça do Rei Jesus, o amor de Deus nosso Pai e o poder do Espírito Santo sejam sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. A igreja pode se sentar, ouçamos o pós-lúdio e após ele alguns breves avisos. Meus irmãos, está encerrado o culto dessa noite. E antes da gente passar para os avisos, eu fiquei sabendo que temos uma visitante conosco. O Vanderlei não vai poder abraçar essa pessoa, que é a Carla. Carla, eu sei que na primeira vez você está aqui com a gente, mas é muito bom ter você com a gente aqui. Tá? Então sinta-se sempre muito bem-vinda e abraçada pela nossa igreja.
Tem alguns avisos para a igreja, primeiro domingo do mês, já sabe, tem um pouquinho mais de aviso. Alguns foram ditos de manhã, eu quero só reenfatizar alguns para os irmãos. É um mês especial, além de ser Natal, também é o aniversário da nossa igreja, então nesse mês temos uma programação um pouco diferente. Neste mês, no dia 16, no sábado, que é a data do aniversário da nossa igreja, teremos uma programação especial com o grupo Corais e Louvor, que é um grupo de vários corais de igrejas da nossa região, que vão apresentar várias canções em louvor ao nosso Deus. Então vai ser no sábado, dia 16, a partir das 7 horas da noite aqui na igreja. Então separe essa data para a gente celebrar o Senhor, agradecer a Deus pela vida da nossa igreja. E assim, celebrar a Deus pela vida da igreja sem a igreja presente é um pouco estranho. Por isso, façam um esforço para estar aqui conosco nesse dia, para celebrar o Senhor nesse momento. No dia seguinte, no dia 17, nós vamos ter o culto de aniversário da nossa igreja. E nesse dia nós teremos a profissão de fé e batismo de alguns irmãos que passaram pela classe de catecúmenos. E também, nesse dia, vai pregar o nosso irmão, o reverendo Nilson, que foi pastor nessa igreja um período atrás. Então, ele estará conosco pregando a palavra do Senhor nesse dia. No dia 24, a véspera de Natal, e no dia 31, como aconteceu no ano passado, de cair no domingo essas datas, nós tomamos uma decisão pensando no bem-estar da igreja, de mudarmos apenas o culto para amanhã. Então, tanto no dia 24 como no dia 31, teremos trabalhos apenas de manhã, porque sabemos como aqui em São Paulo, gente embriagada, barulho, problema. Então, vamos celebrar a Deus esses dias tão especiais, no dia do Senhor, juntos, apenas pela manhã. Por isso, se programe para não deixar de vir. Eu sei que às vezes é aquela correria da família, recebe visitante, prepara o peru 10 horas antes. Eu sei, eu gosto de Natal. Mas se organize. O dia do Senhor é muito mais importante que qualquer festa que a gente faça, qualquer peru que a gente coma, porque é o dia do Senhor. Por isso, se organize. É apenas de manhã, das 9 até as 9h40, café da manhã, e das 9h40 para frente, o culto ao nosso Deus, celebrando tanto o momento do Natal, como também o final do ano. Temos mais um último aviso, que é sobre o bazar missionário. Hoje pela manhã, no horário do café da manhã, tivemos o bazar, em que as irmãs da igreja fizeram várias obras de arte, muito mais bonitas que aquele quadro que eu mostrei aqui para vocês, e que o objetivo da venda desses materiais é arrecadar verba para os missionários. A nossa igreja já ajuda os missionários com verbas mensais, os irmãos já contribuem com ofertas espontâneas mensalmente, mas uma oportunidade especial de juntarmos mais um valor para abençoar a vida desses irmãos que vivem exclusivamente de pregar o Evangelho, em países em que a vida não é fácil, em que os recursos são limitados, em que o sistema de saúde não é tão bom como o do Brasil. Então, nós fazemos essa arrecadação, abençoando os irmãos com peças de arte e arrecadando dinheiro para abençoar os nossos missionários. Por isso, se você quiser participar disso, contribuir para missões e levar uma obra de arte para casa, domingo que vem, no horário do café da manhã, você vai ter a última oportunidade. Então, se hoje você bateu o olho e pensou, depois eu pego, é domingo que vem. Se não pegar, acabou. Tá bom? Sendo esses avisos, eu vou à porta cumprimentar os irmãos. Tenham uma ótima semana debaixo da bênção do Senhor.